Palavra da Verdade, devocional de 19 de julho. A falácia da autoconfiança. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Diante do texto da nossa meditação, o conselho "siga o seu coração" não se sustenta. Este conselho tão replicado em nossa sociedade expõe uma falácia, a falácia da autoconfiança. Nossos pensamentos nunca se equivalem aos de Deus. Isto primeiramente por causa de nossa finitude, enquanto Deus é infinito em seu ser e em seus atributos. Como diz o nosso texto, os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e caminhos. Em sua onisciência, Deus abarca todas as dimensões da realidade. Em sua onipotência, ele transpõe qualquer obstáculo. Além da nossa finitude, a nossa condição de criaturas, nossa pecaminosidade é um elemento agravante da diferença. Os pensamentos de Deus são sempre retos e santos. Quanto a nós, nossos melhores pensamentos ainda são contaminados pelo pecado. Como nos alertou o Senhor por boca de Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em Jeremias 17, 9. O mesmo podemos dizer dos nossos caminhos em relação aos de Deus. Caminhos são os rumos que tomamos a partir de nossas inclinações e decisões, os métodos conscientes ou instintivos pelos quais executamos os desígnios do nosso coração. Quando guiados pelo nosso coração, tomamos rumos dos quais muitas vezes nos arrependemos pelos resultados que colhemos de escolhas insensatas. Já os caminhos de Deus são sempre retos, além de inescrutáveis. Esta última verdade levou Paulo a adorar, dizendo: "Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém." Romanos 11, 33 a 36. É por serem os pensamentos e caminhos de Deus distintos e mais altos do que os nossos pensamentos e caminhos que todo pecador precisa buscar o Senhor e se converter a Ele, pois a autoconfiança nos afasta de Deus. Por isso ele exorta nos versículos anteriores: "Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar." Versos 6 e 7. A conversão envolve duas atitudes: arrependimento e fé. Arrependimento é voltar-se do pecado. Fé é voltar-se para o Senhor. Jesus é Deus encarnado. Em seus dias terrenos, ele dirigiu aos seus ouvintes a mesma mensagem que lemos em Isaías, embora com palavras um pouco distintas, conforme está escrito em João 8, 23 e 24. E prosseguiu: "Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados." Desde o início do seu ministério terreno, nosso Senhor falava da necessidade de conversão. Em Marcos 1, 14 e 15, lemos que, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Com base no paralelo entre a voz do Espírito de Deus falando por boca de Isaías e as palavras do Filho de Deus encarnado, podemos afirmar que buscar o Senhor e converter-se dos seus caminhos é o mesmo que arrepender-se dos pecados e crer em Cristo. E uma das evidências na vida dos convertidos é a contínua conversão. Este é o significado das palavras de Jesus em Lucas 9, 23. Dizia a todos: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me."
A implicação dessas verdades é que precisamos parar de ouvir e seguir o nosso coração. Precisamos abandonar a autoconfiança e examinar dia a dia os nossos caminhos, submetendo-os ao escrutínio da palavra de Deus. E, uma vez havendo oposição entre o que nos diz o Senhor em sua palavra e os nossos pensamentos, devemos abandoná-los e, na dependência do Senhor, alinhá-los à palavra de Deus. Este é um processo contínuo que chamamos de santificação. Como disse Jesus, é dia a dia. E quando formos surpreendidos por eventos inesperados e não entendermos os caminhos de Deus, e ainda ocorrerem em nossa vida perdas e calamidades inexplicáveis, precisamos continuar crendo que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras, e descansar no fato de que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.